Então o negócio é o seguinte, eu tenho aqui na minha frente uma lista de tarefas que a gente vai fazer dentro desse vídeo aqui, e a gente vai preencher tarefa a tarefa com essa caneta vermelha. E tem tarefas muito importantes para a gente fazer, tá? Com muitos conhecimentos. E eu gostaria de começar pela primeira, que é o desafio real desse vídeo. Eu vou colocar um desafio para você e eu vou convencer você, dentro desse vídeo, de executar ele. Então se prepara, pega seu papel e sua caneta, na verdade seu computador, que eu acho que você pode estar vendo do celular. Então se estiver vendo do celular, pega o computador e eu quero contar primeiro qual que é o nosso desafio antes de a gente chegar em todos os conhecimentos. Então aqui na minha frente eu tenho a API do Tab News, que está no endereço de produção, turma, tabnews.com.br/API, e as APIs ficam dentro dessa pasta aqui. A primeira versão e a rota Migrations. Ela está completamente aberta para qualquer pessoa que quiser do mundo acessar. Eu não estou autenticado, zero, nada. Se você acessar agora, você vai ler todas as migrations que precisam ser rodadas. Inclusive, se alguém nesse meio tempo fizer um post contra essa rota, sem autenticação nenhuma, essas migrations que foram listadas vão rodar. E vai alterar o banco de dados em produção. Então, isso não é a coisa mais sensível que pode existir num projeto. Existem coisas muito mais sensíveis, mas não é nada comum isso estar exposto para qualquer pessoa poder mexer e ver. Então, o nosso desafio é travar essa rota dentro desse vídeo. Inclusive, tá aqui, ó. Proteger V1 Migrations. Só que isso daqui não é uma corrida. Não é uma corrida. Não interessa quantas pessoas fizerem um pull request implementando essa funcionalidade, mesmo que outras pessoas já tenham implementado o pull request, mesmo que você já tenha entrado num projeto, visto um pull request feito e queira ver como é que foi feito, e aí você fica, putz, será que agora que eu vi eu faço pull request? Não. Faz mesmo, por um único motivo. Travar essa rota, do jeito que está o projeto, é muito simples, turma. Eu não estou necessariamente aqui pedindo, agora, nesse estágio do projeto, pedindo ajuda para travar essa rota. O que eu estou pedindo para você é para que você se dê uma chance de perder a vergonha de mexer no projeto. E perder a vergonha envolve baixar o projeto na máquina, que eu vou mostrar aqui, instalar as dependências, rodar ele, está tudo muito, muito simples. E a maior barreira para a gente chegar nesse desafio, pelo menos, não é a parte técnica, é a parte da vergonha, e eu garanto para você que é isso. Então vamos parar de expor aqui para a internet assim de graça e vamos travar essa rota para só quem tiver alguma feature dentro do seu perfil que habilite ser rodado, tanto para visualizar quanto para escrever contra essa rota aqui. Fechado? Vamos marcar o primeiro item, desafio como preenchido, para a gente receber uma dopaminazinha. E aí agora a gente vai passar para o segundo item. Então o primeiro passo para começar a perder a vergonha é pedir acesso ao repositório, que por enquanto está como privado. Então, se você não tem acesso, coloca dentro desse vídeo aqui, num comentário novo, tá? O nome de usuário do GitHub para eu mandar o convite, e daí você tem que aceitar para conseguir acessar. E aí aqui dentro tem várias coisas legais, tem todas as instruções de como rodar o projeto, inclusive tem o diário de desenvolvimento, tem muita coisa legal aqui que você acessar no menu da direita. Tem coisa pra caramba aqui e vai ter muito mais coisa, tá? Então, primeiro passo, de fato, é entrar no projeto. Porque agora você vai começar, né, com acesso ao projeto, você vai começar a ver que tem muita oportunidade para a gente refatorar. Então, acho que tem duas categorias de refatorações que a gente pode fazer. Tem a categoria implícita e a categoria explícita. A categoria explícita é coisas que a gente já sabe que a gente precisa fazer. Por exemplo, quando o Tab News foi criado, ele foi criado num modelo que não é impressora 3D, ele é um modelo orgânico. Então, qual que é a diferença entre esses dois modelos? Programar um código em impressora 3D, você vai assim, linha a linha, começando o projeto de baixo para cima até ele finalizar pronto. Tipo, é um bloco, é aquilo ali, tá feito do início ao fim. Ele não vai tendo utilidade nenhuma até que a última coisa seja preenchida. O modelo orgânico que a gente adotou começou com uma célula, fazendo uma coisa muito simples, depois essa célula se dividiu, depois moveu para lá com, 4 células, e aí move de novo, e move, e fica uma bagunça. Então, por exemplo, a primeira
seção que parou em pé foi todas as rotas dentro do Tab News serem acessadas por qualquer pessoa, tanto que a gente vê que tem rota em produção que qualquer pessoa pode acessar, tipo a Migration. Então, tem vários testes, tem várias rotas, várias não, porque não tem tanta rota do projeto assim, mas tem rotas sensíveis que os testes delas assumem que usuários anônimos podem fazer qualquer coisa e elas estão espalhadas por dentro do source do projeto, ao invés de estar numa pasta separada de testes. Então, uma das coisas que a gente precisa refatorar é trazer isso para dentro de uma pasta testes, porque vai escalar melhor lá, vai dar para dividir o que é teste usando get, o que é teste usando post, o que é teste usando patch, e aí a necessidade de separar em arquivos, né, cada action, cada verbo do HTTP, é que, por exemplo, para um teste de get, você pode ter um resultado tentando acessar com um usuário anônimo, você pode ter um resultado tentando acessar com um usuário convencional, você pode ter outro resultado acessando com um usuário que tem uma feature especial. Então, por exemplo, convencionalmente, se eu acessar o perfil de um usuário, eu não posso ler o e-mail dele. Mas se eu for um administrador e receber a feature de que eu posso ler e-mails de outros usuários, talvez o retorno seja diferente para mim. Talvez não, deveria ser diferente para mim. Então, tem sempre essas diferenças. Então, para escalar, vai ficar melhor trazer tudo para uma pasta testes que simula o caminho das APIs, da estrutura de pastas que está lá dentro do Next, mas são assuntos separados. Então, os testes explícitos são esses e tem mais ainda para a gente fazer. Implícitos é quando você está navegando no projeto e fala, pô, mas eu esperava que tal negócio estivesse em tal local ou com tal nome, mas eu só percebi agora que eu de fato fui mexer, botar a mão na massa. Então, esses testes, essas refatorações também são muito bem-vindas. Então, turma, sim, tem muita coisa para fazer. O projeto ele continua crescendo de forma orgânica, ele como um organismo que está com poucas células, ainda ele vai se chacoalhando todo, então não tem problema, a gente arruma o que precisar arrumar, muda o que precisar mudar, a hora é agora. Então, não se sintam com medo de mexer no projeto, tá? Então, vou preencher o item 1 e estamos avançando até que rápido, né? Mas agora a gente vai entrar na parte boa, que é rodar localmente o projeto, tá? Então, a gente vai aqui testar primeiro a API de forma manual. Eu tô com um código aqui na minha frente, eu vou acessar como qualquer usuário que tem acesso ao repositório vai conseguir acessar, que é entrando aqui pegando o endereço SSH do repositório. Eu vou para a pasta aqui, ó, tô numa pasta de downloads, vou dar um git clone, git clone, e vou clonar dentro do downloads ou da pasta que você quiser, tanto faz. Então vamos esperar baixar aqui. Baixou, show de bola. Eu vou entrar aqui dentro da pasta Tab News que ele criou do projeto. E aí, primeira coisa que se faz um projeto Node, na verdade, né, depois que se instala, eu dou um npm install. Dá para verificar também antes a versão do Node. Eu estou com a versão 14.18, inclusive hoje foi feito um pull request que adiciona o arquivo nvm-rc, que quem usa nvm pode dar um nvm install e instalar diretamente a versão desse projeto. Eu vou dar um npm install, ou npm i, tanto faz, para instalar as dependências. Então vamos deixar elas instalando. Muito massa, muito massa. Sem cortes, turma. Aqui agora vai ser tudo ao vivaço daqui para frente, tá? E o nosso primeiro objetivo é levantar a API para a gente testar manualmente. Eu quero mostrar um negocinho dentro do VS Code que é bem legal para a gente testar isso também, tá? Que eu descobri recentemente. Então, vamos lá. Não trave, por favor. npm. Vamos lá. Dê uma atenção aqui dos seus servidores onde estão esses estáticos. Vamos, tá avançando. Faker.js teve uma polêmica muito grande recentemente, né? Então, estou usando a versão comunidade agora, que não está sendo mais tocada pelo autor original. Então, vamos lá. Está instalando ainda? Vai! Ó, as mensagens loucas, não tem problema, vai ser assim mesmo. Então, assim, a primeira coisa que a gente pode fazer é dar um npm run dev. Se não quebrar nada, tá ótimo. Por quê? O que ele está fazendo? Deixa eu desligar o WhatsApp aqui. Olha o que ele fez. Ele fez o start de um serviço do Mailcatcher, usando o Docker Compose, e também o PostgreSDev. Mailcatcher é um serviço de e-mail, então, localmente, a gente tem um serviço SMTP real, em que o site se conecta para mandar e-mails, e tem, inclusive, uma interface que eu quero mostrar para vocês, tá? E também o Postgres, que é o nosso banco de dados, e tá rodando, turma.
Tá rodando aqui no localhost 3000. Se eu abrir essa URL, essa página inicial ela é um pouco pesada para rodar em ambiente de desenvolvimento, mas está aqui. É o que está de fato na home, então esse é o primeiro teste, mas agora que as coisas vão começar a ficar mais sérias, deixa eu mostrar para vocês um negócio interessante. Então eu vou fechar aqui, vou finalizar o processo e vou entrar no VS Code. Estou dentro do VS Code, deixa eu dar um zoomzinho aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é abrir um terminal. Ele abriu aqui do meu lado um terminal. E eu vou dar um mesmo comando, npm run dev. Opa, npm run dev. Show. Estamos rodando os mesmos serviços e estamos expondo o nosso serviço web pela porta 3000 também. Agora, deixa eu até copiar isso aqui, ó. Tem um pluginzinho chamado Thunder Client, que é como se fosse como é que é o nome? Esqueci o nome. Mas é um cliente de coisa. Deixa eu até deletar essas coisas aqui, ó. Vamos deixar tudo limpo. Vamos começar do zero. E aí a primeira coisa que eu vou fazer é fazer uma new request contra API. Então todas as nossas APIs vão estar dentro do /API. E aí a primeira API que a gente tem, que é a versão 1, está aqui dentro. E eu vou dar um /status. Status. Vamos ver como é que está o status da nossa API. Então ele está mostrando os logs aqui do Next.js e está falando que, beleza, uma das dependências é o database, o status está healthy e tem uma conexão aberta por conta do pool que ele está usando nesse arquivo aqui. Tem outra dependência, que é a dependência do e-mail. A gente não implementou ainda o status, dá para implementar, tá? Mas a gente pode implementar isso mais para frente também. Então, tá ok, ele está conseguindo ir no banco, está se conectando, está dizendo que está tudo saudável. Mas está tudo saudável mesmo com esse projeto? Vamos fazer o seguinte, eu quero listar todos os nossos usuários. Deveria retornar um array em branco, porque não tem nenhum usuário cadastrado, correto? Mas o projeto inteiro ele é composto por API. Ele inteiro roda por API. Tem seus trade-offs com isso, mas deixa eu mostrar uma característica interessante. A gente acabou de instalar o projeto e não fez nada. Olha só, eu vou dar um get in users e não deveria ter nenhum usuário, mas em vez de retornar usuários em branco, ele retornou um erro interno. E essa é uma ótima oportunidade para já eu mostrar para vocês como é que se debuga erros dentro do Tab News. Então, isso daqui, ó, esse JSON aqui, é o que o cliente recebeu. É o que um cliente, por exemplo, lá na internet receberia, mas o cliente agora é você, desenvolvedor. Então, você vai ter mais acesso do que um cliente normal, mas um cliente normal, um usuário normal, receberia isso daqui. Então, um erro interno. Ele me dá um 503, o que é uma dica interessante. Por que é uma dica interessante? Porque um erro interno convencional ele é 500. Agora, um 503 é um erro de serviço. Eu não me lembro como é que é o nome, mas ele identifica que tem algum serviço que está capenga. Deu um erro 500, é irrecuperável, mas tem algum serviço que está capenga. A gente tem como dica também um Error ID. E o Request ID é toda request web que é feita contra o projeto, ele tem uma ID única que a gente pode também usar um pouco mais para frente para identificar essas coisas nos logs. Mas como você é desenvolvedor, o Error ID é o filé mignon. Tem outra dica aqui, ó, Error Unique Code. Então isso daqui identifica dentro do código onde é que estourou esse erro. Parece uma informação sensível, e de fato mas vai ser um projeto open source, então eu otimizei essa mensagem para ajudar as pessoas a encontrarem um erro do que esconder isso, porque normalmente tudo isso daqui vai tá exposto no código, né? Mas a gente tem aqui, ó, o Error ID. Então, se a gente for ver aqui nos logs do Next.js, primeiro dá uma assustada, né? Mas a gente tem que ler ao contrário os logs, porque esse aqui é a última coisa que aconteceu, que foi o erro que foi devolvido para o cliente. Tanto que a gente pode ver aqui, ó, o Error ID é o mesmo. Tá aqui, ó, termina FD, Error ID FD. Ele só loga aqui dentro a mesma coisa, tá? Só que como você é desenvolvedor, você pode conectar as pontas. Então, tá aqui o erro FD. Se a gente navegar para frente, teve um erro interno real. Que é o que aconteceu? Aconteceu um service error, falando que a relation, que é a tabela no Postgres, users, não existe. Não existe. Inclusive, ele dá até para a gente o contexto da query que estava sendo executada. Isso aqui nunca vai expor nenhuma informação sensível, porque é só o texto da query, não é a query com os valores. Então, a gente tem várias dicas legais aqui, tipo, a tabela user não existe. Por que a tabela user não existe? Porque esse sistema inteiro
roda por APIs e a gente acabou de levantar o sistema pela primeira vez e a gente não rodou as migrations do projeto. Então a gente pode rodar, até porque as migrations hoje, elas estão totalmente liberadas. Então vamos fazer o seguinte, eu vou criar uma nova request aqui, vou pegar o endpoint aqui, só que eu vou dar um migrations, vou dar um getting migrations para ver quais migrations estão pendentes. Então tem todas as migrations pendentes. Tem a migration que instala uma extensão para a gente gerar UUID dentro do Postgres, tem a extensão que vai criar a tabela de user, que é o que a gente está procurando aqui, inclusive. Tem a migration que vai criar os tokens de ativação de conta, que são os tokens que são enviados por e-mail para a pessoa ativar a conta. Tem a tabela que cria as sessões, tem tudo aqui. Então, para a gente rodar, na verdade, ao invés de um get, a gente tem que dar um post. Então, a gente vai dar um post contra essa API, a gente vai rodar de fato as migrations, tá? Então, ele criou as migrations aqui, ele devolveu as migrations que ele rodou, tanto que se eu postar de novo, não tem problema. Ele só vai voltar aqui, não criei nenhuma migração, não tem nada para rodar. Tanto que se eu voltar para get aqui, e der um get, também não tem nenhuma migração para rodar. Na hora de você desenvolver para o TabNew, eu não sugiro que você fique necessariamente mexendo com a API manualmente. Hoje em dia, eu faço tudo isso por dentro dos testes. Não faço exatamente TDD, porque TDD toca muito numa parte de até... É uma cultura muito forte, né? Que se você escapa um pouco, você já não pode falar que é TDD, mas é uma coisa... Eu vou mostrar como é que eu faço. É outra vida, tá? Usar ferramentas como essa é só para ficar vasculhando e brincando, não para trabalhar escrevendo testes e desenvolvendo código, mas vamos chegar lá, tá? E tem valor de curso isso, tá? Vamos lá. Então, a gente rodou as migrations e agora, se a gente voltar na request de pedir os usuários, deveria rodar normal. Então, vamos rodar aqui e, de fato, respondeu 200 não tem nenhum usuário no banco de dados, como esperado. Sensacional. Então, o que mais que a gente pode fazer de teste aqui? A gente pode fazer... Vamos criar um usuário? Vou criar um usuário, então. Então, eu vou copiar o endpoint aqui. Vou fechar esse daqui das migrations, tá? Vou criar um novo request. E agora eu vou apontar para users. Só que eu quero criar, né? Então, vamos usar um post aqui. E no body, eu vou começar a escrever o body que ele espera. Então, vamos testar. Eu nunca testei um body em branco. O que será que vai acontecer? Vamos testar aqui. Validation error. Username é um campo obrigatório. Ajuste os dados enviados e tente novamente. Ótimo. Olha só que interessante. Ele deu um erro, mas ele não logou aqui nos eventos dentro do servidor. Ótimo, porque a gente no estágio atual do projeto, a gente só está logando erro interno. Então, se dá algum erro que é irrecuperável, um erro de serviço, alguma coisa assim, a gente loga. Se não, eu optei por não logar. Mas se a gente tiver um log drain ou filtros de log melhores implementados, a gente pode logar tudo que a gente quiser e depois só filtra o que a gente quiser ver de fato. Mas, ótimo, a gente recebeu que username é um campo obrigatório. Vamos colocar username e eu vou colocar Felipe Deschamps. Vou enviar request, mais um validation error, e-mail é um campo obrigatório. Ótimo. Que bom que os próprios erros estão servindo de documentação para mim. Vou colocar aqui, meu e-mail pessoal, tirar a vírgula, pimba. Password é um campo obrigatório. Ótimo. Então, vou mandar password aqui, vou colocar membros da turma. Show? Vou mandar e vamos ver se vai criar um usuário. Mandei. E não é que criou um usuário? Olha que legal. A gente tem o ID interno, a gente tem o username, a gente tem as features padrões de um usuário que acabou de ser criado, created ad, updated ad, e-mail. Isso aqui é um CRUD convencional, talvez tirando as features, né? Mas é um CRUD, não vai ter nenhuma novidade aqui, tá? Mas por que essas features são importantes? Porque, por enquanto, esse usuário ele pode ler o seu próprio usuário, ele pode listar os usuários, e ele pode, que é o mais importante agora, no Activation Token, ele pode ler o Activation Token. Então, o token de ativação é o que vai fazer ele poder liberar outras features dentro do projeto. Então, o jeito que a gente projetou quando você cria uma conta, você recebe a feature de poder ativar a sua conta. Correto? Você pode ativar a sua conta. Mas uma vez ativado a sua conta, você perde essa feature. Você não tem mais a feature de ativar a conta, então você não consegue... Se você for, por exemplo, banido do site, você não consegue mais reativar a conta, porque você perde essa feature no momento da ativação da conta. Então, que legal, eu posso ativar uma conta, mas como é que eu ativo a minha conta?
Novamente, quando você estiver desenvolvendo dentro do Tab News, tem vários helpers que vão ajudar você a criar usuários no estado certo para você continuar usando, sem precisar passar por tudo que eu vou passar agora. Mas eu estou aproveitando para ensinar o máximo que eu puder aqui. Então, meu Deus, eu estou brincando com a API aqui. Cadê o e-mail? O e-mail não vai chegar no e-mail philipedechams.com, porque isso aqui é só um serviço local. Nada deveria sair do serviço local, né? Quando eu estou desenvolvendo localmente, é muito, muito desejável que nada saia da sua máquina. Os e-mails seguem esse padrão. Então, o comando, que eu vou fechar aqui, o comando npm run dev, que está ali embaixo, espero que dê para ver, npm run dev, eu vou rodar de novo. Ele sobe o mail catcher, que é um servidor SMTP feito para pegar esses e-mails. Então, onde é que eu posso acessar esse mail catcher? Então, tanto as configurações de mail catcher quanto do Postgres, todos os dados, o host, a porta, a senha, o que seja, tudo isso vem como variável de ambiente. E aí no projeto, as variáveis de ambiente a gente colocou dentro de um arquivo chamado .env. Tá? Isso aqui é comitado junto com o projeto, tá? Então, no .env, a gente tem aqui Postgres User, Postgres Password e também tem Web Server Host, Web Server Port, que é o do servidor web. A gente tem o e-mail SMTP Host, então o servidor SMTP é o que de fato acaba enviando e-mails de verdade, né? No caso do projeto, tem serviços como o SendGrid que oferecem conexão tanto por SMTP quanto por API REST normal. Esse projeto se conecta com SMTP porque fica mais fácil trocar de provider. É só trocar as variáveis de ambiente e tudo deveria funcionar normalmente, né? Então, eu não quero acessar o servidor de SMTP, eu sou um ser humano, eu não consigo ler SMTP, mas eu consigo ler HTTP. Então, eu tenho aqui, ó, e-mail HTTP host, localhost, e a porta é 1080. Então, ele está me dizendo que ele vai subir um serviço em localhost 1080, correto? Então, vamos copiar isso aqui e vamos no navegador acessar. Cadê? Show! Acessei, tá aqui, ó. Tá aqui o mail catcher, mas ele não enviou nenhum e-mail. Por que ele não enviou nenhum e-mail? Porque eu acabei de reiniciar o servidor e ele perde o estado. Então, o banco ele não vai perder o estado. Talvez a gente poderia implementar isso no servidor de e-mail, mas o servidor de e-mail ele vai perder o estado. Então, o que eu vou fazer? Não tem problema. Eu vou fazer uma nova request. Aqui é servidor local, Felipe Deschamps 2, e-mail 2, mesma senha, membros da turma, e vou dar um send. Criei aqui meu Felipe Deschamps 2 e agora, se eu voltar, ele já está aqui, ó. From contato Tab News to Felipe Deschamps 2. Se eu clicar aqui, está aqui o e-mail de ativação, que inclusive foi o Copilot que escreveu. Clique no link abaixo para ativar o seu cadastro no Tab News. Eu vou copiar aqui. E se eu acessar essa URL, posso acessar pelo navegador, posso acessar aqui por dentro do VS Code, vou acessar aqui por dentro. Então, não quero salvar. Vamos voltar aqui para o Thunder. Vou criar uma nova request. Vou colar aqui. Aqui meu token de ativação, né? Aqui, ó. Tá esse token aqui. Mas vou dar um get normal aqui. Send. Olha que legal. Ele me retorna o usuário. Opa, cliquei em cookies não é agora a hora do cookie. Ah, meu Deus, o que eu tô fazendo? Tô tentando pegar pra cima e não consigo. É aqui, ó. Show. Eu tomei como retorno o meu próprio usuário, mas com outras features. Então, ele removeu, tem o get antigo aqui, ó. Aqui, eu tenho o get antigo do Felipe Deschamps 2. Ele tinha o Activation Token Read, eu usei ele e agora eu não tenho mais o Activation Token Read. Não consigo mais ler o Activation Token. E mais pra frente, em outras oportunidades, a gente pode ver como é que o controller faz isso. Mas ele removeu essa feature e me deu outras. Ele me deu principalmente a possibilidade de criar e ler sessões, que é a forma de se autenticar num site, criando sessões. Dependendo da estratégia que o site utilizar, a gente utilizou a estratégia de cookies tradicionais, então a gente cria sessões. Vamos criar uma sessão? Então, beleza. Então, eu quero criar uma sessão. O endpoint de criar uma sessão, eu vou fechar isso daqui. Eu vou aproveitar essa request aqui de post, que já estão com os dados aqui no body. Eu vou trocar para... Desculpa, eu vou manter em posts, eu vou trocar o endpoint. Vou colocar sessions. E eu vou usar o username e a minha password aqui, membros da turma. Então, vamos criar uma sessão. Aliás, antes de criar uma sessão, vamos pedir uma sessão. Vamos ver o que acontece. Vou pedir uma sessão e forbidden. Tomei um 403. Olha que legal. Usuário não pode executar essa operação. Verifique se esse usuário possui a feature session read.
nesse momento eu estou com um usuário anônimo, eu não estou autenticado de nenhuma forma, então o usuário anônimo não tem essa session de fato. Então vamos criar uma session. E aí o legal desse client aqui do Thunder é que ele se comporta como um navegador. Então se eu criar uma session, olha só o que vai acontecer. Eu tenho a session de volta, eu tenho meu token de sessão, mas assim como um navegador, no header eu recebi um set cookie falando assim, ó, seta esse cookie aqui no seu client. E de fato ele setou. Se a gente for em cookies, tá aqui, ó, session ID, com o meu valor de cookie. Então agora se eu voltar aqui e der um get de novo, ele aceita, porque ele utilizou o cookie que ele tinha setado do outro lado. Então é muito legal, fica transparente. Agora a mesma rota me dá a resposta correta, que é para o meu ID de usuário, o 224. É isso aí? Volta aqui. Cadê? Eu não tenho mais nenhum. Vamos dar um get users, Felipe. Deixamos 2. Peraí. Desculpa, esse aqui é o ID da sessão. Cadê o ID? Ah, tá, eu não tenho o ID do usuário aqui. Tá bom, me confundi, tudo bem. Poderia talvez até colocar o ID do usuário aqui, para especificar que esse token é de certo usuário. Talvez seja uma boa, né? Então tá. Vamos agora voltar aqui, só para certificar, tá tudo certinho. Tô com o Felipe, deixamos 2 aqui, tá rodando tudo massa. Então, a gente rodou localmente. Vamos preencher esse item, número 2, vamos preencher, porque agora o negócio fica sério, tá? Agora a gente vai começar, de fato, aqui, ó, para dopamina compartilhada. Agora a gente vai começar a usar o Tab News, usar o código, né? Como se trabalha mesmo num código, ou pelo menos como eu estava trabalhando, eu quero mostrar para vocês. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar o processo. Eu vou sair, deixa eu sair dessa tela, para não chamar a atenção de vocês. O que eu vou fazer agora? Eu vou me testar que eu vou me certificar que todos os testes estão passando com sucesso, tá? Então, o que eu vou dar? Um npm test, e ele deveria ter essa responsabilidade, de testar tudo. Então, ele vai subir os serviços, ele vai limpar o banco de dados, porque o banco de dados nesse momento estava sujo, ele vai limpar todos os e-mails, caso tivesse mais e-mails, e ele começa a rodar os testes, ó, tá rodando, tá passando. Tem uma quantidade interessante de testes já, mas tem testes antigos, pelo que eu estou vendo no formato aqui, vocês não vão identificar, mas eu já identifico. O formato novo é mais ou menos como esse daqui, ó, do patch do user, que eu posso ter um usuário anônimo tentando dar um patch em outro usuário, e aí nos assertions dentro desse teste, você vai ver que vai falhar. Deveria falhar, pelo menos. Aí tem um usuário com features default, tentando fazer o patching também em outro usuário, ou fazendo o patching itself, né, contra ele mesmo, ou um usuário com uma feature especial, que é User Update Others, que ele consegue fazer update em outros usuários, o que acontece. Mas o mais interessante é que passaram todos os testes, demorou 8 segundos e ele encerrou o processo. E que massa, tá super certo, é isso aí mesmo. Então, sugiro você fazer isso. Dá um npm test e vê se tudo roda. Deveria rodar, se não, tem que ler as mensagens do log para tentar entender, e aí comenta ou cria uma issue para a gente ajudar a resolver o que é. Mas a primeira coisa que eu farei então para de fato começar a trabalhar num projeto deixa eu rodar os testes aqui para ver se está tudo rodando como esperado. Aí dado a isso, eu quero agora então entrar no terceiro item, que é a camada A do projeto. Tem a camada B, tem a camada C. Quanto mais fundo a gente entrar no projeto, mais doido o negócio fica. Mas vamos começar na camada A, que é o fluxo de registro. O fluxo de registro a gente acabou de testar. A gente testou, tem um teste para isso, mas ele ficou escondido aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Então, vamos voltar aqui, ó. E o fluxo de registro é um caso de uso aqui, ó. Registration Flow. Com eles todos com sucesso, tá? Então, por exemplo, ele cria a conta com sucesso, ele recebe um e-mail com sucesso, ele ativa a conta com sucesso, ele faz o login com sucesso e ele usa a sessão com sucesso. Então, eu sugiro a gente manter esse teste o mais correto possível, porque esse é um dos fluxos que não pode quebrar nem a pau no site, tá? Então, a gente pode prestar muita atenção sempre nesse teste, tá? Onde é que esse teste tá? Ele diz até aqui em cima, ó, Tests, API, V1, Use Cases, Registration Flow. Então, se a gente for aqui nos arquivos, ó, a gente for em Testes, API, Use Cases, Registration Flow, o teste inteiro vai estar aqui. Não se assustem, tá? Deixa eu compactar aqui os passos. E todos os passos que a gente viu lá fora, eles estão aqui
De boa, a gente vai investigar passo a passo, tá? Então, uma coisa que eu faria é, eu vou comprimir esse menu aqui com o Command B, e aí nos testes, eu posso começar a dar um watch neles. Então, por exemplo, se eu rodar npm run watch, ele vai... peraí, pelo menos... Não, watch não, olha aqui, ó. Me confundi. Eu vou entrar no package.json, tá? Vamos entrar no package.json. Você pode... Eu nem estou acostumado a usar mais o file system aqui, ó. Eu uso Command P. Eu vou digitar package.json, aí já achou. E eu vou aqui nos scripts. E eu tenho o testes que a gente rodou, que roda tudo. Test watch e o test watch services, para rodar com os serviços. Então, deixa eu rodar aqui os testes. Levantando os serviços. Opa, npm run test watch services. Show. Então, ele vai rodar todos os serviços e vai rodar todos os testes e vai ficar assistindo isso toda hora. E aí, para testes gerais, o que você já sabe que você quer fazer, é ótimo, mas eu acabo vendo que os logs ficam muito bagunçados, mas eu posso, por exemplo, eu vou colocar aqui, só para ele ter o arquivo, se eu salvar, ele não vai ter mais o trabalho de subir os serviços, ele só vai rodar os testes, ó, passando. Inclusive, se eu colocar, por exemplo, deixa eu deletar isso daqui. Se eu colocar um console log aqui em algum momento, ó, ele faz um post do user, depois ele converte para JSON. Deixa eu dar um console log aqui. O que vai acontecer? Eu não uso muito esse modo, tá? Eu já vou mostrar para vocês o modo que eu uso, mas está aqui, ó, o console log, quando ele passou pelo registration flow, ele dá o log do usuário como esperado, tá? E aí uma característica que é interessante também a gente combinar é que quando a gente fizer testes de fluxos, nossa, ele deu... Ah, tá. Deu pau no banco, ó. Enfim. Ao vivaço, turma. O banco capotou. Não sei se é muito teste rodando, mas tudo bem. Ele acontece isso quando ele não consegue se conectar no banco. Não sei se ele abre muita... Ó, ele dá um timeout tentando conectar. Não sei se ele abre muita conexão em doida, mas tudo bem. A gente não vai desenvolver nesse modo aqui. Vou mostrar um outro modo que é mais... Que penaliza menos o banco local. Eu não sei se é só uma característica da minha máquina também. Mas uma coisa que eu sugiro a gente fazer é... Quando a gente testar o caso de uso, a gente sempre testa tudo como se fosse um usuário real. Batendo numa rota e no momento que tiver uma interface, a gente usa a interface, faz tudo, assim, o jeito mais longo e chato que dá para fazer para garantir a experiência de um usuário normal. Agora, os outros testes, que são testes mais exatos, por exemplo, quero travar a rota da migration. E para isso eu preciso de um usuário. Eu preciso de um usuário que não tenha feature, eu preciso de um usuário que tenha feature. Já tem helpers que vão injetar essas coisas para você usar diretamente, tá? Mas a gente vai chegar lá. Então, o jeito que eu sugiro a gente abordar esse teste, essa camada A, né? A primeira camada é, vamos primeiro ler os testes, né? Vamos ler com calma. Então, a gente cria a conta, depois que a gente cria a conta, a gente recebe o e-mail, depois a gente ativa, né, a conta com o link que vem nesse e-mail, depois a gente faz o login, e depois a gente usa a sessão. Para criar a conta, olha que é super simples. Realmente, é muito código, mas é super simples. O que eu faço? Eu uso o fetch e eu faço um post contra a rota da nossa API. É o que a gente fez antes. Só que no orquestrador, ele dá a nossa URL automaticamente, então não precisa ficar digitando manualmente. E se ela mudar dinamicamente daqui para frente, só altera também em outro lugar. Então, eu faço um post dizendo que eu estou mandando um JSON. E o JSON está aqui, ó, username, e-mail e password, sem mistério algum. Então, eu tenho um log aqui de antes, vou tirar até o log. E aí, depois eu transformar a resposta, que o fetch não faz por padrão, tá? Depois que eu transformar num JSON, eu tenho o post user response body e eu começo a fazer os assertions. Eu me certifico que é um 201, que vem um 201 de criação. Eu me certifico que o ID é a versão 4 e é válido, que tem essas duas funções que vêm lá de cima. Você pode ler com calma depois. Eu me certifico que o username que retornou é o username que eu mandei, que o e-mail que eu mandei é o e-mail que eu mandei, só que tem um detalhe aqui, ó. O e-mail, eu uso R maiúsculo e por padrão o sistema devolve minúsculo. E sempre vai devolver em minúsculo. Então é importante fazer um teste que se certifique que qualquer refatoração que a gente faça, a gente não perca essa característica, né? Se voltar R maiúsculo, tá errado, porque a verificação fica estranha depois. Eu me certifico que as features que eu espero são essas, e que a data, quando eu faço o parse da data, ela não é um número. Então,
uma diquinha para verificar a data, deve ter formas melhores também, tá? E eu me certifico também que dessa resposta não retorne a senha, não pode retornar em circunstância alguma a senha. E eu, independente de qualquer refatoração que a gente fizer, esse teste deveria se certificar que a senha nunca vai retornar. Aí depois, o que eu faço? Como eu não tenho a senha, eu vou lá diretamente no banco de dados, no model do user, que eu importo aqui em cima, models user, e eu puxo ele. Então, eu tenho um usuário que eu criei aqui em cima pela interface da API, eu puxo ele grosseiramente do banco de dados, e aí, turma, aqui vem tudo, ó. Deixa eu dar um console log aqui. Inclusive, já vou mostrar agora como é que eu faço para debugar o projeto e desenvolver ele. Eu abro eu abro o VS Code dessa forma. Eu divido na tela de cima e na tela de baixo. Então, na tela de baixo, eu dou um npm run dev, que sobe tudo para mim. Então, eu subo esse serviço aqui embaixo para ficar vendo os logs separados. E aqui em cima, eu dou um npm run watch. Só que eu passo um parâmetro informando que eu quero dar watch só em um arquivo. Que eu quero dar um watch nesse arquivo aqui, ó. Então, eu tenho o nome do arquivo registration flow. Vou botar aqui registration flow, só isso. E ele vai... Opa! Test watch. Ele vai rodar o teste, ele vai ficar assistindo e ele achou só esse arquivo para rodar dentro dessas características. E tá aqui. Rodou. E tá aqui meu log aqui em cima. Então, desculpa, eu não salvei. Vou salvar, ele vai rodar de novo e agora vai dar log desse camarada aqui, ó. Agora dei o log, agora veio tudo, veio inclusive o hash da password, porque o model vai te retornar tudo. Fica a critério dos outros componentes ao redor, filtrar essas informações ou não, que também a gente vai ver, tá? Então, eu tenho o hash da password e eu tenho tudo que eu preciso. Então, olha só o que eu faço. Deixa eu minimizar de volta aqui. Agora, com o hash da password... Aí, volta. Eu posso pegar o model de password e comparar aqui. A senha que eu enviei é a mesma senha, é o mesmo hash de senha que está lá no banco de dados. Porque isso, mais para frente, é feito dentro da autenticação. Então, a gente exportou isso e está verificando ali no braço para se certificar aqui. O match dessa senha e desse hash, elas passam e a gente faz uma assertion em cima disso para certificar que está passando. Então, isso aqui é a criação do usuário. Deixa eu minimizar de volta aqui. Agora eu tenho receber o e-mail. Vou passar por cima porque é rapidinho. O orquestrador, que também é importado aqui em cima, ele faz várias coisas de esperar por todos os serviços estarem prontos, dropar todas as tabelas, rodar as migrations e deletar todos os e-mails. Depois que eu criei um cadastro, automaticamente é enviado um e-mail e eu capturo esse e-mail aqui, ó, get last email, e eu tenho aqui, ó, activation email. E aí, o activation email, eu tenho várias informações interessantes. Eu tenho sender, eu tenho recipient, subject, que eu faço todas as verificações aqui. E aqui dentro eu verifico se o teste de dentro do e-mail inclui o nome do usuário, que a gente criou lá em cima, e inclui a activation URL. A activation URL eu pego pelo modo activation, passando o token, que fui muito rápido, né? Até eu estou confuso. Então vamos lá. Vamos voltar aqui, ó. Eu pego o último e-mail, tenho o e-mail na mão, correto? Então vamos seguir a ordem que está aqui. Aí, no modo de activation, eu acho o token de ativação pelo ID do usuário. Eu tenho essa função. Eu quero achar um token usando o user ID. User ID, eu tenho da resposta aqui de cima. Que tem um let aqui que eu vou mutando esse valor. Então, eu atribuo o resultado da request para dentro dessa variável aqui e eu jogo ela aqui, né? Que é jogada lá para cima, na verdade. Então, descendo aqui, eu pego o ID do usuário que foi criado e recupero o token de ativação. Eu tenho esse acesso porque a gente tem controle dos models aqui. Então, eu tenho o token object e o token object, ele tem um ID. E aqui eu pego a URL de ativação. É um outro método, se você quiser analisar esses métodos, eu pego a URL de ativação mandando o ID do token. E aí eu posso fazer o assertion, que eu tenho a URL de ativação dentro do texto do e-mail, tá? Depois, para ativar, eu dou um fetch nessa URL de ativação, eu acesso ela normalmente com um get e eu tenho uma resposta. E essa resposta eu espero que venha meu usuário, que venha um 200, que venha aquela resposta que a gente viu lá, que é a mesma do Posted User Response ID lá de cima, desse camarada aqui de cima. Eu me certifico a todo usuário, inclusive que as features agora são essas. E me certifico de tudo isso.
Inclusive, me certifico que não tenha password. E nesse caso, optei por também não ter o e-mail. Não sei. Dado que é um token que ele não tem autenticação nenhuma, a não ser só ele, prefiro não retornar o e-mail. Então, agora a conta está ativa. Ela pode criar sessões, ela pode ler sessões. Agora eu vou fazer o login. Login é a mesma coisa que a gente fez lá no client. Eu faço um post no /sessions, mandando meu usuário e a minha senha. E aí eu me certifico que, de fato, eu crio uma sessão e depois eu faço outras verificações, acessando a sessão diretamente pelo banco de dados. Eu consigo, por dentro dos testes, como eu tenho o Post Session Response, né? O response mesmo, não o response body só. O response inteiro, eu consigo fazer o parse dos cookies que vieram nessa response, né? Quando eu faço um post, ele vem com aquele set cookie. E aí eu me certifico que eu tenho um cookie chamado Session ID, me certifico que é o mesmo token, me certifico que o max age está vindo e essas coisas. Aí depois eu uso a sessão. E aí, para usar a sessão, eu dou um get na sessão, como a gente fez com o client também. E aí no Session ID eu passo um cookie chamado Session ID, com o valor do cookie anterior. E aí eu de fato pego a resposta da sessão e faço um monte de certificação. Um monte. Inclusive, pelo fato de eu ter usado a sessão, você vai ver que o expires at foi empurrado para frente, então ele tem que ser maior do que quando ele recebeu pela primeira vez. O created at precisa ser igual, o updated at precisa ser maior. Tem um monte de assertion aqui que dá para fazer. Mas, novamente, tá muito trabalhoso, não tá? Criar usuário, bater na ativação, ler o e-mail, bater na ativação. Por isso que existem os helpers dentro do Orchestrator para, assim, me dar um usuário e agora ativa ele com essas features aqui. Então, dá para fazer isso de uma forma muito mais fácil. Mas, primeiro fluxo, tá aí. A gente foi exposto a muita coisa do projeto, então é um fluxo grande, tá? Então, eu esperava que essa sessão demorasse, mas preenchemos um item, tá aqui. Fluxo do registro tá preenchido. E agora a gente vai entrar na camada B. Era um pouco mais funda, mas é o que a gente viu em grande parte aqui já, tá? De uma forma que foi exposta, tá? Vamos ver aqui uma coisa interessante. Vamos entrar então nos controllers. Vamos começar, eu vou analisar um controller aqui, eu vou analisar o controller que cria o usuário. Esse é um controller interessante, correto? Então, a gente tem aqui /API, /v1, /users. Então, eu já sei qual que é o arquivo, mas eu vou navegar aqui manualmente com vocês. Fechar a pasta de testes. Eu vou aqui em Pages, que é um padrão do Next.js. Eu vou em API, na versão 1. Eu tenho essas rotas aqui, eu tenho a rota de user. Na rota de user, como é a raiz, né? Users, tipo users barra, não tem nada além, é index public aqui. Ó, esse aqui é um teste que ele deveria ser refatorado e movido lá para a pasta testes nos novos padrões. Mas por enquanto deixa ele por aqui. Vamos acessar o index.public, que desses arquivos aqui, só os que tem .public ficam públicos, tá? Então, a coisa mais importante aqui de um controller é você analisar isso daqui. Essa parte aqui. Então, mas vamos analisar tudo. A gente usa o Next Connect para fazer as rotas, isso facilita bastante. A gente tem uma espécie de um callback que se a pessoa tentar acessar um endereço que não existe, ele vai chamar esse onNoMatchHandler, que aí o módulo de controller vai lidar com ele. Se der um erro, qualquer tipo de erro, ele vai jogar contra esse onErrorHandler, que está sendo também controlado pelo controller. E aí o controller também ele fornece uma função para injetar, é um middleware, para ele injetar o request ID. O request ID é o que a gente estava vendo lá no passado, não sei se vai estar aqui ainda. Acho que não vai estar mais. Aquele request, o request do HTTP, cada request tem o seu identificador único, tá? E aqui é uma parte importante, ó. Como tem um .use, vai ser rodado em todos os requests. Temos duas coisas, dois componentes interessantes. Temos o authentication, que é responsável pela autenticação, e o authorization, responsável pela autorização. A autenticação, ela vai ser responsável por fazer o login do usuário, deixa eu ver o que mais, para injetar e controlar a sessão do usuário, ela se encarrega disso tudo de forma automática se você injetar nesse momento, né? Então, se a gente injetar, se a gente usar esse middleware aqui, inject anonymous or user, ele vai, nas requests seguintes, ou ter injetado um usuário anônimo, ou ter injetado um usuário logado e ter renovado a sessão, ter feito todo esse trabalho, tudo isso fica transparente. Então, o próximo passo, agora que a gente tem a autenticação resolvida, né? A gente tem a parte agora de autorização. Então, temos a rota GET e a rota POST. Então, na autorização,
eu me pergunto, essa request, ela pode ler a lista de usuários, que é um get que retorna todos aqueles usuários, né, que a gente tinha testado antes. Então, o usuário anônimo, por exemplo, ele deveria ter essa feature, porque senão um usuário anônimo não conseguiria ler. Ou a gente poderia decidir, como regra de negócio, que não, listar usuários é uma coisa muito sensível. Só quem tem essa feature pode ler e tira isso do usuário anônimo. Aí ninguém mais conseguirá acessar essa lista, a não ser se recebesse essa feature de volta. Mas a gente está no user create, né? A gente está no post, na verdade, né? Então, a autorização pergunta, esse usuário pode criar usuários? E um usuário anônimo deveria poder criar usuários, né? Porque senão, como é que... É ovo a galinha, né? Ele precisa poder criar. Então, um usuário anônimo pode criar outros usuários. Então, a autorização faz essa verificação. E aí, eu caio no handler do post. E o handler do post, ele é bem simples, tá? Ele vai ter 3 partes. Ele tem 4 partes, na verdade, mas ele vai ter 3 partes principais. Então, todo controller, ou talvez a maioria disparada dos controllers, deveria ser separado em 3 grandes responsabilidades. Primeiro que é filtrar e validar os dados de entrada. E a gente está fazendo filtro, a gente não necessariamente está validando, mas não se assuste, a gente pode chegar lá. Mas ele faz o filtro que é, poxa, se eu sou um usuário convencional, eu não posso mandar no post de criar um usuário as features que eu quero que ele crie. Não que ele crie esse usuário com essas features, né? Me parece muito sensível. Mas, se eu sou um usuário que tem uma feature que habilita esse poder no site, aí ele deveria filtrar. Ele deveria filtrar no sentido de, na hora que eu puder usar os valores, deveria vir as features junto. Se não, ele deveria remover as features. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte é, depois que eu tenho os valores, que eu transformei em valores que são inseguros, que vieram do client, em valores seguros, eu deveria fazer a minha computação. Eu deveria fazer o que o controller mais quer fazer, que é, sei lá, tocar num model, fazer uma coisa real, vamos dizer assim. Então, ele faz uma coisa real. A última parte é o output dos dados que deveriam ser filtrados também. Por exemplo, se eu acessar um usuário, dou um get /users/Felipe Deschamps, um usuário anônimo, não deveria retornar o meu e-mail. Mas, se eu sou um usuário que posso ler e-mails de qualquer pessoa, sou tipo um admin, eu tenho a feature, posso ler qualquer e-mail, aí deveria retornar o e-mail. Isso é feito nos controles de filtros. Então, eu tenho filtro de entrada, eu tenho a computação de fato e tenho o filtro de saída. São 3 peças. Por que 4, na verdade, né? Porque eu tenho, de fato, a resposta do controller, tá? Que, nesse caso, é um 201, retornando os valores. Então, olha só. Eu tenho no contexto, né? Esse vem no contexto porque isso é injetado por esse middleware aqui, ó. Eu tenho no contexto usuário, e pode vir um usuário anônimo, autenticado, tanto faz. Então, eu tenho o user trying to create. Aí, eu tenho o body, que é enviado. Então, aqui eu tenho insecure input values, é inseguro esses valores. E tem que ser esse nome, porque se eu tiver aqui embaixo no controller, tipo, se eu fizer isso daqui, ó, turma, ferrou. Estou criando um usuário com valores inseguros. Isso daqui vai dar problema. Então, eu tenho que certificar que ele passa pelos filtros, né? Filter input, então eu tenho o usuário tentando criar, e eu falo o que ele está querendo fazer, né? Qual que é a feature que ele precisa ter, e os valores que de fato que ele está mandando. Então, essa pessoa está querendo usar essa feature, precisa ter essa feature, e ela está mandando esses valores. E dessa brincadeira sai valores seguros para eu poder usar num model, por exemplo. Então, eu crio o usuário, aí eu mando o e-mail para esse novo usuário, com o model activation, e depois, para responder com segurança, eu falo, ó, aqui ficou uma gambiarra, eu não sabia como resolver. Eu falei que esse novo usuário, ele precisa ter a feature de user read, para ler o usuário. E aí ele está tentando ler o usuário. Então, ele mesmo, tentando ele mesmo. E tudo bem, ele vai conseguir ler até o e-mail nesse caso. Se fosse um outro usuário, lendo um outro usuário, se a gente entrar em outra rota, que daí é uma condição, né? Estou tentando ler um usuário, mas eu leio outro usuário, aí o que vem dessa função, o que vem disso daqui, ó, exatamente da exata mesma coisa, é o usuário e seu e-mail. Então, ele filtra. Então, é para ser seguro, e a gente tem que batalhar para cada vez mais ser seguro. Então, ele responde isso aqui. E, turma, assim, os controllers, eles seguem exatamente esse mesmo padrão. Injeta um usuário anônimo, se não tiver autenticado, ou o usuário, de fato, se ele tiver autenticado. Dentro da request, eu consigo acessar isso pegando o contexto. E aí, eu deveria filtrar os dados de entrada, deveria computar o que eu quiser, e deveria filtrar os dados de saída, e a request está massa. Então, é isso. E aí, preenchemos a camada B,
A próxima camada seria começar a entrar nessas implementações. Aí o negócio fica delícia, mas o vídeo vai ficar muito, muito grande. Então, a gente está quase terminando. Item número 4. Show. Agora, a gente vai para o proteger /v1 migration. Eu coloquei o desafio de você fazer isso. Mas eu vou fazer aqui. Eu vou te mostrar como é que talvez eu faria para te incentivar a fazer um pouco, para mostrar um pouco o fluxo de trabalho, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho meu servidor rodando aqui embaixo. Eu tenho os testes do fluxo rodando. Inclusive, tem esse console log aqui. Deixa eu tirar ele. Onde é que ele está? Eu já tinha tirado? Deixa eu salvar aqui. Acho que eu tinha tirado, né? Ele vai rodar de novo. Tá rodando, tá passando. Vou fechar isso daqui. O servidor eu vou continuar rodando, tanto faz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar um teste, porque eu quero criar um teste novo. E eu quero copiar um teste. Eu quero em users, talvez o do patch, que o do patch esteja bom. Tá no modelo novo. Vou copiar ele inteiro, tá? Sem vergonha. E eu vou... Agora, para criar uma nova pasta, né? Na API V1, eu deveria simular o que de fato está acontecendo aqui em cima. Ó. API V1 Migrations. Então, API V1, vamos criar um folder Migrations. E aí, o que foi feito aqui no Users? Ele tem uma subpasta, que é testando username. E aí, só entendendo o Next para entender isso daqui, mas ele separa por getting past e patch. Na verdade, o Migrations ele está tudo na raiz mesmo. Se a gente for verificar aqui, ó, não tem subpastas aqui, como tem no... O user também não tem subpastas, porque ele assume, mas daria para criar uma subpasta username. Mas vamos fazer na raiz mesmo. Então aqui o Migrations, e aí tudo isso você pode alterar, tá? Fica à vontade de fazer o que você quiser. Então eu quero testar get, primeiro, get.test.js. Eu vou colar aqui, e aí, como eu colei, deixa eu fazer um teste aqui, eu vou salvar, e agora eu vou voltar ao comando passado, npm run, test watch, passando a flag que eu quero passar um arquivo, né? Aí o nome desse arquivo aqui, ó, ele não mostra o arquivo inteiro, a tela tá com zoom e não consigo... Na verdade já mostrou, né? Eu tô viajando ali aqui, ó, tá mostrando migrations get test. Então o que eu vou fazer? Migrations /get. Quero testar isso, vamos ver. Vamos ver se ele roda os testes do patch do usuário e vamos ver se funciona. Funcionou. Copiei e colei, tá funcionando. Sensacional. Indo muito bem. Eu vou minimizar essa tela aqui. Minimizei. Agora vou precisar limpar as coisas, né? Eu vou começar deletando tudo que eu acho que eu tenho que deletar. Vou deletar isso daqui. Vou deletar isso aqui. Vamos testar um get com usuário anônimo? Vamos testar. Na verdade, é isso que eu quero testar até com vocês aqui, ó. Então, deixa eu minimizar isso daqui. Na verdade, deixa eu minimizar isso daqui. Eu não sei qual que é o tamanho. Então, eu tenho, na verdade, originalmente, do patch. Eu tenho teste com usuário anônimo. Eu tenho usuário com as features default. E eu tenho usuário com uma feature especial. Vou fazer o seguinte. Eu vou deletar tudo aqui. E eu vou reaproveitar isso daqui, ó. Em vez de ser patch, vai ser get migrations, correto? Então, um usuário anônimo retrieving, como é que se escreve? Retrieving migrations. Então, essa é a nossa condição, usuário anônimo retrieving migrations. Então, eu não preciso criar nenhum usuário. Eu vou aproveitar esse objeto de fetch aqui e eu vou, por enquanto, esconder isso daqui. Deixo isso aqui porque eu quero só prestar atenção nesse negócio aqui, ó, 403. Então, se eu der, inclusive eu posso deletar tudo isso aqui, ó. Uma coisa linda. Posso deletar até isso daqui, ó. Quero fazer um patch bem tradicional, que é o que a gente fez lá no navegador. Migrations. Tá aqui, ó. Então, vamos fazer um fetch. Eu falei patch antes, né? Quero fazer um fetch, dando um get in migrations. Eu tenho a resposta. Estou ignorando, por enquanto, o corpo. Aliás, vamos imprimir o corpo. Console. Eu acho tão triste quando tem uma variável que ela fica mais cinza, assim. Menos destacada. Ela fica tão triste, tão sozinha. Vamos incluir ela no jogo. E a gente está fazendo se certificando que é igual a 403. É um forbidden... É um forbidden, né? Ele
ele tá proibido de acessar essa rota, correto? Então é isso que deveria acontecer. Não é isso que está acontecendo. Então vamos ver o teste falhar. Olha, ó. Vamos salvar. Não fiz nada, ele já roda automático, ele está no watch. E o que aconteceu? Quebrou, que bom! Imagina se ele tivesse aceito o teste. Aí a gente estaria com um problema muito grande. Então, ele falhou nesse teste. Ele estava esperando um 403, que era o que a gente estava esperando, mas, veio um 200, que palha. Não deveria ter vindo. E não tem nenhuma rota para rodar, nenhuma migration para rodar, porque a gente já estava rodando todas as migrations, inclusive o Run Pending Migrations fez isso. Se eu tirar isso daqui, ó, se eu esperar por todos os serviços, dropar todas as tabelas, ele deveria querer rodar todas as migrações. Então, se eu salvar, deveria ver todas as migrações aqui. Vamos ver se vai funcionar. Teste é para isso, ó. Olha, turma, que maravilha. Não preciso voltar no Thunder e ficar, sei lá, mandando de novo. Faz tudo pelo teste, é uma delícia. E voltou de fato aqui, ó. Coisa linda. É muito bom. Então, eu quero que ele rode as... Por enquanto, vamos deixar rodando as migrações. Ou não, né? Mais pra frente, quando a gente fizer o teste com o usuário que pode rodar as migrações, ele deveria rodar de fato as migrações e ver uma diferença. Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos deixar aqui voltando as migrações. Mas, eu não podia estar recebendo as migrações. Eu estou recebendo as migrações e estou recebendo um 200. Isso é sacanagem. Não pode. Vamos bloquear essa rota? Turma, é simples. Eu espero que seja simples. Eu não fiz a implementação. Eu fiz a implementação em outras rotas que usavam esses princípios. Agora eu vou fazer ao vivo com vocês. Vamos ver o que vai acontecer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar nas rotas aqui. Eu vou voltar em Pages, API, V1, Migrations. E eu vou abrir o arquivo público, eu vou ver como é que tá esse controle. Eu vou minimizar isso aqui, tá? Como é que diabos tá esse controle? Ele tá pelado aqui, turma. Óbvio que ele vai vir, ele vai injetar o ID da request. E o getHandler tá pelado, turma. Inaceitável. Uma rota dessa é inaceitável. Essa rota aqui precisamos proteger. Então vamos copiar, turma. Não sei nada de código no projeto. Então eu vou... Essa daqui é o controller do user. O que eu vou fazer? Eu vou copiar essa linha aqui, ó, que eu quero injetar um usuário para ter o controle de saber se é um usuário anônimo ou não. Então eu vou colocar isso antes do handler. Então tá aqui, ó. Show? Se eu salvar, ele deveria rodar os testes. Eu acho que não deveria mudar nada, né? Ele vai injetar um usuário anônimo. Nos testes eu não estou autenticado. Ele deu erro. Por que ele deu erro? Olha aqui, ó. Reference error. Show de bola. Ele não achou esse objeto aqui, autenticação. Não está definido. Que bom. Que bom que deu erro. Então, vamos importar. Authentication from... Ó, Copilot ali, ó. Salvando a vida. Vamos salvar. O que vai acontecer? Voltou o comportamento anterior. Voltou as migrations. Que droga. Tá dando 200. Então, beleza. Se eu acessar aqui no getHandler, agora que eu usei essa função de autenticação que injeta na request, no contexto da request, ou um anônimo, um usuário, vamos fazer um testinho aqui, ó. Presta atenção nesses logs aqui. Eu vou pegar, olha que tristeza, a request aqui abandonada. Eu vou dar um console.log, request.context.user. Vamos ver o que vem. Que usuário que está vindo aqui? Vamos prestar atenção aqui, ó, que ele vai passar por essa request. O teste vai fazer passar por essa request. Então tá vindo um user... realmente anônimo, turma. Ele tem essas sessões, essas features. Ele pode ativar um token, ele pode criar uma sessão, pode criar uma sessão. Ele tem que conseguir criar uma sessão, né? Porque um usuário, antes de criar uma sessão, houve a galinha, né? Ele é um usuário anônimo, e aí, se ele não pode criar uma sessão, como é que ele vai poder entrar no sistema, né? Então, ele pode criar uma sessão, ele não pode ler sessão, ele não pode fazer mais nada. Ele pode ler algum usuário, ele pode criar um usuário, como a gente já viu, ele pode listar a lista dos usuários. Mas ótimo, eu tenho esse usuário aqui. Então eu tenho um usuário. Só que esse usuário aqui, ó, ele não tem a feature que eu quero que ele tenha. Vamos travar a rota de get para uma feature que só quem tem vai conseguir acessar. Também é muito simples. E vamos... espíritos do live coding, por favor, me iluminem para tá tudo certo agora. Então, a gente estava até agora controlando a autenticação, correto? A autenticação se responsabiliza pelo usuário e tal. Agora, usar de fato as features, essas coisas, não é responsabilidade da autenticação, é responsabilidade da autorização. Então, vamos importar. Copilot, como é que você sabia que eu queria fazer isso? Você tá assistindo essa aula enquanto eu estou fazendo ela? Eu acho que sim. Então, é isso aí, delicinha.
Vamos importar. Ó, tá aqui cinza, triste, querendo ser usado. Então, não sei como usar. Vamos copiar de outro lugar. Vamos copiar daqui, ó. Get, ele coloca um middleware aqui no meio, ó. Authorization can request, user is read, vamos copiar isso aqui. Vamos copiar, vamos analisar. Então, antes esse get handler tá pelado, agora ele tá com roupa, mas ele tá se perguntando, essa request, ela pode ler a lista de usuários? Meu, nada a ver. Não, putz, mas agora aqui que eu coloco. E agora que vem a sua criatividade. Eu vou colocar aqui qualquer coisa. Eu vou colocar, sei lá, vamos pensar aqui. A gente tá falando de migration, né? Eu vou colocar migration, que é o objeto, né? E aí, se ele pode... O que ele tá tentando fazer aqui? Ele tá tentando dar um get. Então, ele tá querendo ler as migrations, né? Então, eu vou colocar migration read. Vou salvar. Olha só o que vai acontecer. O que deveria acontecer, né? Eu espero que ele dê... Ah, ele deu um... Ué, ele tava dando um 200 e agora ele deu um 400? Como um 400? Que diabos? O que ele está retornando aqui no nosso... Né? Lembra que a gente tem um console log aqui no response body dessa request. Ele está falando, validation error. A feature utilizada não está disponível na lista de features existentes. Contate o suporte. Mas aqui não tem nada. E aí que vai dar uma autoridade de saber usar o sistema, né? A gente acabou de pedir para usar uma feature que o sistema não reconhece ela como feature. Então, vamos dar uma investigadinha, porque esse erro começou a acontecer quando eu coloquei essa linha aqui, né? Eu usei a autorização, se ela pode pedir essa feature. Então, se eu entrar nessa função, eu dei um... Deixa eu fechar aqui. Eu dei um command no clique. Mas, na verdade, eu quero... Como é que eu faço para abrir o arquivo? Abrir o arquivo inteiro, ó. Estou aqui dentro do arquivo de autorização. Esse aqui, mais para frente, vai ter que separar em coisas, tá? Mas ele deu pau aqui, ó. Foi aqui? É um can request, é um middleware que recebe o request, response, tadinho, não é usado, mas ele precisa ser declarado para poder chegar no next. Então, ele usa essa função de can, que é uma função interna, tá? Ele pode usar esse usuário que está tentando fazer request, ele pode usar essa feature, e aí, se não pode usar essa feature, ele vai dar um erro falando que ele não pode usar essa feature, mas, meu, essa feature já não está disponível na lista, cadê essa mensagem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar. Ó, se tivesse o error code aqui para eu saber chegar exatamente onde está acontecendo, o error unique code, nesse caso não tem. Então, seria mais fácil. Mas o que eu vou fazer? Eu vou copiar o texto aqui e vou dar um find. E ele pega da available feature has feature e ele está dando a mensagem de erro, inclusive mandando o contexto, que é o que a gente está tentando ler. Migration read não tem essa feature no sistema. Então, ele está perguntando se dentro dessa coisa aqui tem essa feature, não tem. O que é essa coisa? Essa coisa está lá em cima, ó. Essa coisa era originalmente um array, mas vindo da ajuda de vocês, a gente transformou num set. Muito legal. E aí, o que a gente tem aqui? A gente tem uma lista de features. Então, eu tenho session, create, read, eu tenho post, create, user, create, read email, update, não tenho nessa lista o que eu quero, o que eu estou tentando usar. Então, vamos colocar aqui na lista. Não, é uma feature real, turma. Aqui, ó. Uma feature real. Aqui, vamos dar um save e vamos ver o que vai acontecer. Se ele vai continuar. Tá rodando ele. Opa! Ué, os testes passaram. Peraí, o que estava no teste? Eu estava esperando um 403, correto? E aí, veio um 403. É um forbidden, não posso usar. O usuário não pode executar essa operação. Verifique se o usuário possui a feature migration read. E quando a gente tem um console log no usuário, que vem um usuário anônimo, aqui ó, nesse contexto aqui ó, que era um usuário anônimo, por que não está vindo usuário anônimo? Ah, não estava nem mais listando o usuário, por quê? Porque não deixou nem chegar aqui dentro do getHandler. Ele travou aqui ó, a pessoa já jogou lá pro error handler, já dá um throw aqui, tanto que se eu deletar essa linha aqui, ó, vai voltar a chegar aqui no handler e vai logar o nosso usuário anônimo, porque tá aqui o console log, mas não loga mais. Agora logou, porque eu tirei, que ele conseguiu chegar. Agora eu bloqueei, não vai mais logar, porque ele não chega aqui, nem a pau, e me deu um forbidden error. Então, não pode entrar aqui não. Não tem essa feature. Então, olha que massa, turma. A gente já começou a escrever um teste que olha, de usuário anônimo, tentando pegar as migrations, vai tomar um 403. E aí é questão de só continuar. Ó, inclusive aqui, ó, deixa eu até tirar isso aqui, porque a gente não fez o unique code.
O usuário não pode executar essa operação, está aqui. Verifique se esse usuário possui a feature. Na verdade, a gente está fazendo migration read. A gente salvar, vamos ver se passa tudo. Nossa, que teste maravilhoso, turma. Tá, olha, ele tinha um erro Unicode. A gente pode até completar, deixa eu voltar aqui. Deixa eu copiar, volta. Deixa eu copiar essa linha. Deixa eu voltar as alterações que eu fiz. Vou colar essa linha de novo. Eu vou colar com... que eu tinha copiado de outro lugar, né? Feature not found. É a mesma até, ó. Se salvar aqui vai funcionar. E aí, quando você está desconfiado que está tudo funcionando muito bem, que tanto que passou, eu vou fazer feature not found 2 aqui, ó. Deveria quebrar. O teste deveria apontar que isso aqui está errado. Ele esperava uma coisa, quebrou. Que bom, ufa. Tava dando tudo certo. Tá dando muito certo demais. Vou dar Ctrl Z. Vou salvar. Vai voltar a passar. Turma, que teste delicinha, tá? Isso aqui é um teste oficial. Deixa eu até tirar isso aqui. Um teste oficial, assim, eu não vejo mais nada que dê pra fazer dentro desse teste. Tá aqui, ó. Coisa linda demais. Não é muito massa? A gente não usou nenhum client de nada para ficar testando as coisas e a gente pegou todas as informações que a gente precisava e a gente saiu com um teste. É maravilhoso, eu fico bobo. Então, assim, turma, a gente de fato protegeu a rota migration já. Deixa eu só fazer um teste. Vamos quebrar o teste de uma forma curiosa? O usuário anônimo, ele não tem essa feature de migration read. Vamos injetar nele para ver o que acontece? Porque se a gente injetar num usuário anônimo essa função, esse teste deveria quebrar. Porque ele espera que não liste e a gente vai fazer listar. Então, vamos fazer listar. Vamos entrar no model user, tá? Ele vai estar aqui, eu já sei navegar no código, então anônimo, aqui, ó, create anonymous. Vamos colocar aqui, ó. Esse usuário, ele pode sim. Então, eu não testei isso agora, tá? Tô fazendo assim, ó, ao vivaço mesmo. Vamos colocar migration read. Migration read. É ao vivo mesmo, tudo. Vamos salvar. Se eu salvar, esse teste deveria quebrar. Se não quebrar, eu vou ficar muito triste. Então vamos lá, vamos salvar. Salvei. Um usuário anônimo não poderia ler. Quebrou! Ai, que massa, Drew. Olha aqui. Ele estava esperando que fosse um 403, mas ele recebeu um 200. Ele recebeu as migrations. Então, se alguém um dia fizer alguma besteira de liberar as migrations, tem esse teste para nos proteger disso. Então, turma, olha que sensacional que são os testes. Então, deixa eu voltar aqui, né? Tá o padrão. Deveria voltar o assertion normal. E, turma, a gente protegeu a rota de migration. Tá feito, tá protegido. Vamos salvar aqui, ó. E salvar não, vamos checar aqui que a gente completou. E só falta uma. Turma, isso aqui é instantâneo. Olha aqui. Então tá. Eu não tô mais logando. Então o que eu vou fazer? Eu vou fechar tudo isso aqui. Então eu dou um git status. Eu tenho os arquivos aqui que eu alterei. Eu alterei o model de autorização, né? Então se a gente der um git diff nele, a gente colocou um novo nome, uma nova feature, né? Na lista de features a gente modificou a página que a gente modificou na página. Olha quanta coisa, assim, a gente fez muita pouca coisa para travar uma... Opa, git diff. A gente fez muita pouca coisa. Deixamos o console log lá, vamos remover. Olha como é importante essas coisas. Removi, salvei, saí, voltei. Aí, ó. O que a gente importou? Autenticação e autorização. E a gente está injetando agora o usuário anônimo. E ao invés do getRelander ser pelado, agora ele está com roupa. E pronto, tá travado. E não, eu peço que você execute esse desafio e mande seu pull request, independente de quem já fez, só para ver as coisas rodando na máquina, rodando lá no CI e eu podendo ajudar. E aí o resto foi os testes, né, que não estão nem tracked. Então, como é que a gente manda isso para o repositório? Vou dar um git add -a, para a gente adicionar tudo, o que está modificado, o que está untracked, o que estaria deletado. Então, tem um git status aqui, ó. Modificado, novo arquivo. Agora, para commitar, a gente usa um padrão de commit, mas tem uma ferramenta para ajudar a gente nisso, né? Que é um script do NPM. NPM run commit. Então, ao invés de dar... Deixa eu até dar mais espaço aqui. Ao invés de dar um git commit -m e a mensagem aqui, o que vai fazer? NPM run commit. E aí, o que é uma feature nova? Está consertando alguma coisa, é documentação... Dá para ir com as flechinhas aqui para baixo, ver todas as opções que tem. Nesse caso, assim, eu consideraria que pode ser uma feature, não sei, pode ser um fix, talvez um bug fix. É um bug, a gente pode considerar, é um bug. Isso aqui é um bug.
Não vamos endoidar nessa parte. Vamos considerar que é um bug. E aí ele fala qual que é o escopo do projeto, né? O escopo... o escopo é migration. Migration. E escreva uma descrição. Sei lá. Protects the get route, né? Ele pede uma descrição um pouco mais longa. Você pode desenvolver o quanto você achar necessário. Eu não estou colocando nenhuma descrição longa, pelo menos não nesse estágio do projeto. Acho que tomaria muito tempo. E dificilmente as pessoas vão ler a descrição longa de um commit. Mas o mais interessante vai acontecer agora. Tá vendo esse último item aqui? Eu não sei se a lista está aparecendo nessa altura. Aqui, aparece? Não sei se aparece. Vou colocar de lado, diagonal. A gente só falta um item para completar essa lista. E tá aqui na minha frente o código pronto, turma. Pra gente proteger a migration. Sabe o que eu vou fazer? Olha aqui na minha tela. Tá aqui, né? Tá commitado, né? Então, vou continuar dando Enter. E aí, eu esqueci de criar uma branch especial, mas não tem problema. Git checkout, -b, migration. Né? E aí, a última coisa que falta para eu terminar, push origin main, migration, seria executar esse comando, para executar e, para mandar lá para o repositório e fazer o pull request. E a gente, de fato, conseguir preencher o último item e terminar esse vídeo. Mas, turma, não vou fazer isso. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar uma pasta, vou dar remove, -rf, tab news, remover a pasta, ou tá removendo, né? Porque tem o node modules ali que pesa mais que um buraco negro. Removeu, porque quem vai preencher esse último item é você. que storytelling, né? Não. Achei animal. Não vai ser que vai preencher esse último item pra gente conseguir encerrar a milestone mais importante do projeto. Vai ser você. E a milestone, para encerrar, só falta isso. Olha aqui. Se eu voltar aqui no Tab News e eu for nas Issues e for em Milestones, olha aqui, ó. Clicar em Milestones. A milestone mais importante do projeto, que é autorização e usuários, só falta um item, que é o sistema de autorização. E para a gente achar que a gente fez um sistema de autorização decente, a gente precisa travar as rotas de migration. E aí isso dá para fazer de várias abordagens. E também em várias camadas. Teve a camada que eu fiz, que eu protegi a get. Mas falta proteger o post para criar as migrações. Então dá para escrever teste para isso. E aí para injetar usuários que estão autenticados, dá uma olhadinha aqui, ó. Para não precisar passar por todo aquele rolê de criar usuário maluco. Deixa eu mostrar aqui. O que é isso aqui? Sai daqui. Não. Cadê meus arquivos? Eu não sei usar o Finder dele mais. Turma, cadê? Ai, que eu deletei. Eu deletei o projeto, turma, que tonto. Ai, que massa, tá tudo deletado aqui, ó. Por que isso aqui não tá deletado? Tá deletado, turma, aqui, ó. Gente, olha aqui, sensacional. Vamos voltar pra cá. Tab News. Vamos entrar em testes. Porque quem usa isso e facilita muito é os testes de patch aqui, ó, por exemplo. Lembra do Orchestrator? Deixa eu dar um zoom. Ignora o usuário anônimo. Vamos direto aqui para o usuário com Features Default. Olha aqui, ó. Eu crio um usuário e ele cria um usuário diretamente no banco. Eu posso ativar esse usuário, não precisa passar por request, HTTP, o Scambau. Ele vai ativar direto o usuário. Posso, inclusive, criar uma sessão com esse usuário. E aí, depois que eu fiz isso, aí sim, aí eu bato nas rotas, porque eu quero, nesse caso, nesse teste aqui, né, que é testar User with Default Features, Patching Other User. Eu não quero testar a criação do primeiro usuário. Não quero nem testar a criação do segundo usuário, só crio o segundo usuário. Agora, o que eu quero testar é eu batendo na rota e testando mesmo. Então, é isso aqui que eu quero testar. E aí, na migração, sugiro também, se você quiser, e aí você pode implementar em vários níveis, tá? Pode ser um pull request parcial, tanto faz. Vamos produzindo de forma orgânica. Você pode criar o usuário, você pode testar com o usuário anônimo, que nem a gente testou, né? Que tem teste aqui em cima, que é só testando, não é mandando nada. Você pode testar um usuário com features convencionais, que é eu uso, quer ver, ó, eu crio o usuário aqui, né? Na verdade aqui. E aí como tá let, eu pego pelo escopo aqui, então eu crio esse usuário, crio o segundo usuário. No caso da migration não vai ter segundo usuário. Mas eu pego esse primeiro usuário, eu pego, na verdade, a seção desse primeiro usuário e passo como cookie aqui, ó. First user session token, manda essa request com um usuário que não tem a feature que pode rodar a migration que você fez, para ver o que acontece.
E aí depois injeta a feature. Como é que injeta a feature? Olha aqui embaixo. Tá aqui, ó. Agora, user update others feature. Um usuário com essa feature. Mesma coisa, eu crio o usuário, eu ativo o usuário e eu adiciono as features nesse usuário de... Tem helper para adicionar features, para remover features. E é isso aí, eu crio a seção em cima disso. E aqui embaixo, uso a seção transparente, não faz a mínima ideia do que está acontecendo. E aí, nesse caso, com essa feature, ele consegue alterar. Então, é isso. Fica no aguardo do seu pull request, principalmente para você ajudar e participar a preencher esse último item aqui. Tchau!